Entrevista está no ar. Muito bem, em 580 pelo site e, claro, pelo aplicativo também. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue sempre com a gente. Meus amados, o Rio de Janeiro foi o estado que registrou a maior temperatura do Brasil no início de janeiro, segundo aí o Instituto Nacional de Meteorologia. O calor excessivo, gente, é um motivo, né, de preocupação para toda a população, mas principalmente para os idosos que têm maior risco de desenvolver doenças. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a geriatra e supervisora de alta complexidade e programas especiais da Apvida Notre Dame Intermédica, filial no Rio de Janeiro, doutora Inara Silveira, a qual vou ter o prazer de entrevistá-la. Doutora, bom dia, querida. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da Rádio Relógio para participar dessa conversa, que é tão importante esse alerta, né, para a população nesse período do verão e principalmente nessa última semana com essa onda de calor aqui no Rio de Janeiro. Opa, eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Doutora, para começar aqui, por gentileza, explica para os nossos ouvintes quais são os riscos das altas temperaturas para os idosos. Esse calor excessivo é motivo de preocupação, principalmente para os idosos, que têm maior risco de desenvolver doenças, como hipertermia e desidratação. Vale a pena lembrar que a pele do idoso, ela torna-se mais frágil, fina e ressecada. Com isso, perde a função da barreira e fica mais suscetível a essas alterações. Entendi. Agora, doutora, uma segunda pergunta aqui, e uma dúvida, né, muito importante. O que é hipertermia? Qual a diferença dela para a desidratação? A hipertermia é o aumento anormal da temperatura corporal. Sim. Ela ocorre quando o corpo produz ou absorve mais calor do que ele consegue suportar. Sim. Ela pode ser causada por fatores como exposição excessiva ao calor, práticas de atividade física em ambientes quentes, até mesmo como efeitos colaterais de alguns medicamentos como os analgésicos, além de causar desidratação. Entre os principais sintomas da doença estão contraturas musculares, náuseas, vômitos, dor de cabeça, fraqueza, tonturas e até mesmo convulsões. Sim. Já a desidratação, ela ocorre quando a eliminação de água é maior do que a quantidade ingerida e se caracteriza pela baixa concentração de líquidos e sais minerais, Sim. impedindo assim que o organismo realize as suas funções vitais. Ela pode variar de casos mais leves até os mais graves, como perda da consciência e morte do indivíduo. Os sintomas são semelhantes, pode ser lábios e línguas secas, diminuição da quantidade de urina, alterações no comportamento, como apatia, agitação, confusão mental, dor de cabeça, tonturas, fadigas e mal-estar. Certo. Doutora, estou com a ouvinte aqui, a nossa querida Crislaine de Del Castilho. A senhora deu um spoiler pra gente aqui sobre a água, né? Qual a quantidade de água indicada para se tomar durante o dia, né? No forte calor que vem sendo registrado aí nos últimos dias? A quantidade de água, ou melhor dizendo, de líquidos a serem ingeridos, pode ser calculada através do peso do indivíduo. A média é de 35 a 40 ml por quilo por dia. Sim. Vamos para um exemplo básico. Um adulto que pese 80 quilos, ele deve ingerir em torno de 3.000 ml ou 3 litros de líquidos por dia. Líquidos como sucos naturais, frutas ricas em água como melancia, abacaxi, melão, limão, laranja e água de coco, que além disso também são indicados para evitar a desidratação. Vale a pena lembrar que esse cálculo é diferente para pacientes que tenham problemas cardíacos e ou renais.
Nesses casos, o cálculo deve ser feito em torno de 20 a 25 ml por quilo por dia. Tá certo, foi dado o recado aqui, o nosso ouvinte está agradecendo. Agora, o nosso amigo Wellington, né, que é morador de Nova Iguaçu, ele está perguntando aqui, doutora, o que deve ser feito se os idosos apresentarem sinais de hipertermia ou desidratação? O tratamento, ele pode ser feito por via oral ou venosa. Em casos leves, a reidratação oral, ela pode ser realizada na residência do próprio paciente. Mas em casos mais severos, como tontura, vômitos ou sonolência excessiva, é necessário procurar imediatamente uma unidade de saúde, pois pode ser fatal. Além disso, quando falamos na quantidade de líquido ingerida, não estão incluídas as bebidas alcoólicas, porque elas aumentam o risco de desidratação. Outro fator importante é manter os idosos em locais bem arejados, utilizando ventiladores ou ar-condicionado. Pode ser colocado também um pano úmido atrás do pescoço, axila e virilha. Isso ajuda a diminuir a temperatura corporal. Certo. Doutora, para a gente poder fechar aqui o nosso relógio de entrevista, em relação à alimentação, quais alimentos ajudam a aumentar a disposição e facilitam a digestão? Por gentileza. A alimentação, ela deve ser leve e balanceada, como frutas, verduras, legumes e carnes brancas. Dar preferência a alimentos que podem consumir gelados, como iogurte, leite, frios ou picolé, que podem amenizar o efeito do calor em casa. Olha aí, foi dado o recado para você que está sempre acompanhando aqui o nosso relógio de entrevista. Gente, tá aí, eu conversei com a geriatra Inara Silveira sobre riscos do calor para os nossos idosos. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Suas considerações finais, por gentileza. Garantir que o idoso esteja em um ambiente fresco, com uma hidratação adequada, mantendo uma alimentação leve, são os primeiros passos para prevenir as chamadas doenças de verão. Além disso, não deixar de tomar os medicamentos de uso contínuo. Caso seja necessário ir à rua, evite exposição ao sol entre os horários de 10 e 16 horas, não ultrapassando o período de 2 horas. Sim. Não esquecer de usar bonés ou chapéus, protetor solar, andar com uma garrafinha de água para manter a hidratação durante toda a atividade. Se quiserem mais dicas de saúde, podem me seguir nas redes sociais como Instagram, com o nome doutora_Inara_Silveira, ou pelo telefone 21 99 113 2424. Obrigada. E aproveite o verão. É isso aí. Eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Tá aí as considerações finais, né, da nossa querida doutora Inara Silveira, né, falando aqui pra gente. Ela que trabalha na área da geriatria, né, e é supervisora de alta complexidade e programas especiais da AP Vida Notre Dame Intermédica, filial aqui no nosso Rio de Janeiro. Doutora, mais uma vez, muito obrigado por esta grande oportunidade, né, por você, né, participar aqui do nosso Relógio Entrevista. Gente, lembrando que quem ficou interessado ou interessada quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Segunda-feira tem mais, hein?